Olá pessoal, dando continuidade à nossa análise vinculado às propriedades de potência. Então, na aula da semana passada, que eu vou deixar aqui no card aqui em cima, a gente analisou um pouquinho as propriedades de potência, um pouco de relações vinculadas à linguagem de potência. Hoje a gente vai dar um passo a seguir. A gente vai falar um pouquinho sobre expressões numéricas e potência. Então, na semana passada a gente falou mais sobre a linguagem, falou mais como é que a gente pode pensar em reescrever algumas coisas na linguagem de potência. Hoje o nosso foco é mais relacionado a processos de cálculo. Então, como é que eu faço processos de cálculo dentro das propriedades de potência? Ou seja, como é que eu consigo tratar das potências dentro de um processo de cálculo? E para fazer essa ponte, a gente vai usar a ideia de expressão numérica. Então, as expressões numéricas, elas são uma ótima ferramenta para a gente pensar como é que a gente pode fazer processos de cálculo vinculado às potências. Bom, pessoal, primeiro vamos pensar nos critérios dos operadores de cálculo. Então, se eu tenho uma expressão numérica, a primeira coisa que eu preciso fazer é o quê? A potenciação, né? As potências, né? Então, potenciação e radiciação. Radiciação tem a ver com raiz quadrada. Tem a ver com a raiz quadrada de qualquer ordem. Raiz quadrada, raiz cúbica e assim por diante. Então, primeiro eu vou resolver as potências e as raízes. Depois, a multiplicação e a divisão. E, por fim, a adição e a subtração. Eu tenho aqui dois exemplos para a gente pensar. Então, para a gente pensar nessa ordem. Então, 5 mais 3 ao quadrado mais 2. Então, observem que eu não tenho nenhuma outra linguagem. Eu tenho os operadores aparecendo de forma direta. Então, eu tenho 5 mais 3 ao quadrado. Primeiro, eu tenho que fazer o quê? Como a gente já viu aqui. Primeiro, eu tenho que resolver a potência. Então, eu copio novamente o 5 e faço 3 ao quadrado. A gente sabe que 3 ao quadrado é 9, como está aparecendo ali, né? Então, 3 ao quadrado, 9. E depois multipliquei vezes 2, eu só copiei. Então, primeiro eu resolvi a potência. Depois, o que me restou? 5 mais 9 vezes 2. Na ordem que a gente estabeleceu aqui, agora eu tenho que fazer a multiplicação. Então, copio 5 novamente e faço 9 vezes 2, 18. E por fim, então, a subtração e a adição. Sobrou só 5 mais 18, então a resposta final, 23. Essa ordem aqui, vocês poderiam copiar no caderno, porque essa ordem é importante para a gente saber o que vai fazer primeiro quando eu não tiver nenhuma outra linguagem aparecendo. Aqui um outro exemplo. 7 ao quadrado menos 4, deixa eu aumentar um pouquinho mais. 7 ao quadrado menos 4 vezes 2 mais 3. Então, 7 ao quadrado é 49, 7 vezes 7 é 49, menos, então primeiro eu fiz a potência. E depois eu vou fazer a multiplicação. 4 vezes 2 é 8, 4 vezes 2 é 8, mais 3. Observe novamente repetindo, eu estou seguindo essa ordem que a gente estabeleceu. Então, agora eu tenho subtração, eu tenho menos e mais, né? Então, 49 menos 8 é 41. Aí copiei o 3 novamente, 41 mais 3, a resposta final é 44. O que eu fiz? Eu segui a ordem que eu estabeleci, potência, radiciação, multiplicação e divisão, e mais e menos, e segundo essa ordem aqui, eu fui seguindo nos processos de cálculo para chegar nas duas respostas. Que no primeiro caso é 23, no segundo 44. Bastante simples, a gente só está retomando a ideia de potência dentro de um contexto de expressão numérica. Bom, só que isso não é tudo. A gente tem outras linguagens de ordem com relação à ordem vinculadas à expressão numérica. Então, há expressões numéricas onde aparecem os sinais de associação e que devem ser eliminadas nessa ordem. Então, primeiro, numa expressão numérica, eu faço parênteses, depois faço colchetes e depois faço achados. Só que eu tenho que considerar, além desse processo, além dessa ordem de importância, eu tenho que também considerar essa aqui que a gente acabou de analisar. Então eu tenho que usar essa aqui, esse processo, e esse processo aqui ao mesmo tempo. Então eu tenho dois exemplos, deixa eu aumentar aqui um pouquinho. Eu tenho que fazer primeiro a potência, a radiciação, multiplicação e divisão, e mais e menos no final, e também seguir essa ordem aqui, parênteses, colchetes e chaves. Então, 40 menos 5 ao quadrado é uma potência, certo? Então vamos continuar, 5 ao quadrado mais 2 na terceira também é uma potência, menos 7. Então, nessa segunda linha o que foi feito?
Eu resolvi essa potência aqui, ó, essa aqui, que 2 na terceira, a gente sabe que é 2, que é igual a 2 vezes 2 vezes 2, que é igual a 8. Então, 2 vezes 2 vezes 2 é 8. Então, eu sei que 2 na terceira é 8, por isso que aparece o 8 aqui na minha expressão. Então, 8 menos 7. Continuando, nessa linha aqui, ó. 40 menos 5 ao quadrado é 25. Eu tenho que resolver o parênteses primeiro. Então, ó, 8 menos 7 é 1. Eu já eliminei os parênteses nessa linha aqui e também já resolvi as potências. Agora fica fácil, né? 40, que é o que eu tenho fora ali do colchetes. 25 mais 1 é 26. Então, já resolvi os colchetes também. Então, 40 menos 26, a resposta final, 14. Observe, eu segui aquele critério de potência, radiciação, multiplicação, divisão, mais, menos, e ao mesmo tempo, segui o critério de ordem de primeiros parênteses, depois colchetes, depois chaves. Aqui eu tenho um exemplo um pouquinho mais longo, então, ó, 50 menos 15 mais 4 ao quadrado, dividido por 10 menos 2, mais 5 vezes 2, colchetes e chaves. O que foi feito? Ó, nessa linha de baixo aqui, ó, 50, copiei, né, menos 15, já fiz a potência aqui, ó, 4 ao quadrado, eu sei que é 16, porque 4 vezes 4 é 16, dividido, porque 8, já estou resolvendo o parênteses aqui, ó, esse parênteses aqui, ó, 10 menos 2, eu sei que é 8. Mais 10. Da onde veio esse 10? Eu sei que 5 aqui, né, pessoal? 5 vezes 2 é 10. Seguindo a próxima linha, ó, 50, 15 mais 8, eu tenho que fazer a divisão antes, né? Então, ó, 16 dividido por 8 é 2, mais 10. Seguindo na linha de baixo, 50 menos 15, eu copiei novamente. 12 veio de onde? Porque primeiro eu tenho que resolver os colchetes agora. Então, ó, 2 mais 10 é 12. Continuando, agora eu tenho que resolver as chaves. Observe que nessas linhas de cima aqui, ó, eu já resolvi potência, divisão, ó. Então, primeiro eu resolvi potência, depois divisão, divisão e multiplicação e assim por diante. Então, eu fui seguindo aquela ordem que a gente definiu anteriormente. Agora, eu só tenho as chaves aqui no final. Então, ó, fica 50 menos 27, porque 15 mais 12 é 27, porque eu tinha que resolver primeiros agora as chaves, né, segundo essa ordem que eu defini aqui em cima. Então, ficou 50 menos 27, que é 23. O que eu fiz nessa segunda questão? Eu segui esses critérios aqui, certo? Esses critérios de multiplicação, divisão, multiplicação, radiciação, que é a primeira linha, né? Potência, radiciação, depois multiplicação e divisão e mais e menos. E depois seguir essa ordem aqui, que é das chaves, aliás, dos parênteses, depois os colchetes e depois as chaves. Nesses dois problemas, então, as respostas são 14 e 23. Bom, isso que eu mostrei para vocês são expressões numéricas para a gente treinar um pouquinho aquelas propriedades de potência que a gente estudou um pouco na semana passada e também estudou presencialmente nas semanas que antecederam essa pandemia. O que vai acontecer agora? Vai aparecer uma lista de exercícios para vocês com expressões numéricas vinculadas à linguagem de potência e logo em seguida vai aparecer o gabarito, as respostas desses problemas vinculados a essa explicação que eu comecei aqui falando um pouquinho sobre os operadores e depois sobre a linguagem matemática. Então, sobre essa minha explicação, vai aparecer uma lista de exercícios e logo em seguida vai ter as respostas, o gabarito para vocês conferirem, para ver se vocês fizeram certo sim ou não. Se vocês não conseguirem fazer alguma questão, se tiverem dúvidas, deixem aí nos comentários que eu vou tirar as dúvidas de vocês nos próprios comentários. Ok? Um grande abraço para vocês, pessoal, bons estudos e espero que nós consigamos o mais rápido possível ter as nossas aulas presenciais e discutir ainda mais sobre processos numéricos, não vinculados só à potência, mas outros assuntos relacionados à base numérica dentro da matemática. Um grande abraço, pessoal, nos vemos por aí, valeu, tchau, tchau.